tendo sido advertidos dos sonhos não voltarem a Herodes, retornaram para a terra por outro caminho. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por cada um que o Senhor deu a condição de estar aqui conosco nessa noite. Que a palavra de hoje, Senhor Deus, venha falar nos nossos corações sobre esse dia maravilhoso que até aqui a igreja já trouxe, Pai, a representação através do coral, do teatro, da maravilha, da nossa alegria, Pai, do nascimento de Jesus. E agora, fala conosco, o Espírito Santo venha usar a minha boca para que eu possa ministrar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não tem época mais feliz para nós, família, né, do que o Natal, né? Não é verdade? Eu não sei como é que vocês têm assim, a lembrança do Natal, mas para mim, sempre é uma lembrança de muita alegria com a família. Cada um de nós podemos ter lembranças diferentes. Como é que você se lembra do Natal? Para você, quando você era criança? Qual a lembrança que você tem do Natal? Eu, por exemplo, como eu já disse, né, que a minha família é uma família de muitos irmãos, uma família bastante pobre, e nós não tínhamos assim muito recurso. E quando eu falo aqui do Natal, eu me lembro uma coisa muito interessante. Natal, para mim, eu me lembro quando a gente tomava refrigerante, que era, isso quando eu era pequeno, né? Então, na época dos meus filhos já era diferente, mas quando eu era pequeno, refrigerante só na época do Natal ou quando tinha alguma festa na família. Então, a gente recebia um Guaraná, ainda era aquele Guaraná com a tampinha de latinha, com rolha. A gente fazia um furinho na latinha, na tampinha, e ficava chupando para durar bastante, né? Então, a minha maior alegria, quando eu lembro que chegava o Natal, é a época de tomar um refrigerante, que não era assim comum, como a gente tem hoje, das pessoas tomar refrigerante, você toma a qualquer hora, tal, mas era um momento festivo. Então, talvez para você, ou para muita gente, né, o Natal é momento de trocar presentes, festa, reunião, muitas comidas, luzes, né? Então, Natal tem muita simbologia, mas hoje o Senhor nos deu a graça de celebrar o Natal, que vai ser dia 25 agora, quinta-feira, hoje fazer um culto festivo para marcar o nascimento do nosso glorioso Salvador, né? Uma coisa importante, nós precisamos assim entender, quando a gente conhece a palavra, o Natal não é mais um dia de festa. Quando você conhece a palavra, você sabe o significado da vinda de Jesus, então o Natal não é mais um dia de trocar presente apenas. Você tem alegria, tem festa, mas Natal é muito mais. Então é essa palavra que eu quero que os irmãos estejam preparados para que a gente possa trazer para os irmãos o significado verdadeiro do Natal, né? Então, o nascimento glorioso do Salvador, né, do nosso Jesus, ele foi planejado na eternidade. Então, a agenda já estava estabelecida para Jesus nascer antes da criação do mundo. Quando foi dada a ordem divina para sejam criadas as luminares, né, já foi também tomada a decisão para que Jesus viesse ao mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, já havia sido tomada a decisão para que Jesus tivesse que nascer, se fazer como homem, porque Deus já tinha visto toda a sua criação. E tem uma frase que diz, né, que lá na eternidade, o nascimento de Jesus, ele foi profetizado. Então, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque já havia um plano para a vinda de Jesus. Então, o pastor Rodrigo trouxe para nós aqui, né, uma preparação para uma série de 7 mensagens do Fio Vermelho, né, onde fala a vinda do Messias. Então, o fio vermelho é o que a Bíblia mostra desde o início, a preparação para a vinda do Messias. Então, foi isso que nós vimos nas 7 mensagens, né, que nós tivemos a pregação na nossa igreja, e hoje é a última mensagem dessa série, onde nós vamos trazer aqui o momento em que nós conhecemos a razão de toda a história,
a razão da nossa vida. Então, Jesus, ele é a semente que o Senhor disse lá na Bíblia, lá em Gênesis 3,15. Né? Em Gênesis 3,15, Deus anunciou, por conta do pecado do homem, Deus anunciou o plano da redenção. Então, ele olhou para a serpente e falou assim, olha, da semente da mulher virá aquele que esmagará a sua cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Então, o plano de redenção de Deus, salvar a humanidade, começou lá no início, em Gênesis 3,15, quando ele faz a promessa do resgate, a promessa da redenção do homem, que viria da mulher, da semente, aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Né? Então, quem é aquele que veio da semente da mulher, senão Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Então, desde lá de trás, já foi anunciado o plano de redenção. Então, todo o Antigo Testamento simboliza Jesus. Jesus, ele estava simbolizado como o Cordeiro da Páscoa. Ele estava simbolizado como aquele Cordeiro que derramou o sangue para passar nos umbrais das portas. Ele estava simbolizado como aquela nuvem que de dia protegia o povo no deserto e à noite tornava-se uma coluna de fogo. Ele era a água que saiu da rocha. Jesus, ele estava ali, ele era a figura do tabernáculo, a arca da aliança, o templo que foi feito assim, de muitas festas para o povo de Israel. Então, o sacrifício do templo realizado no sábado. Então, Jesus, ele estava representado em todos esses momentos aí. Então, o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus, desde o princípio. Então, o nascimento de Jesus, ele foi preparado não só no céu, como na terra. Quando Deus preparou o nascimento de Jesus, o fio vermelho que nós vimos aqui, ele começa, desde quando Deus preparou a vinda de Jesus lá no céu, ele preparou aqui na terra também um povo grego para que tivesse uma língua universal, para que as pessoas pudessem se comunicar no mundo. Ele preparou o Império Romano para abrir estradas, levar o Evangelho, para ligar as nações. Ele preparou também um povo judeu para trazer as Escrituras, a palavra universal de Deus. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Na plenitude do tempo, então, o fio vermelho que surgiu lá na eternidade, quando Deus falou o seguinte, olha, da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Desde aquele momento, Jesus começa a ser indicado para vir ao mundo como obra de Deus para salvar a humanidade do pecado. Então, ele nasceu de mulher sob a lei para ser o nosso Redentor. Né? Em 2 Coríntios 5:21, a palavra diz que ele cumpriu a lei sem pecado e ele nos fez nele justiça de Deus, para assumindo na cruz todos os nossos pecados. Aquele que nunca pecou, pensa nisso, irmão, aquele que viveu sem nunca ter pecado, ele se fez pecado por nós, porque era o único jeito dele trazer para nós a salvação. Então, eu queria trazer para os irmãos agora um cenário político da época que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, qual era a situação? Nós vimos aqui, né, a figura do rei Herodes e o Império Romano. Então, o povo judeu vivia subjugado pelos romanos que dominavam a Judéia e o governo político da Judéia, né, tinha ali os escribas, os sacerdotes, né, da lei. Eles eram as autoridades da época. Essas autoridades, eles eram assim, pessoal da aristocracia também, né? E eles eram colaboracionistas de Roma, eram pessoas alinhadas com Roma, e eles estavam lá
buscando atender os interesses de Roma, porque Roma colocou ele ali na autoridade, mas tinha uma situação em que aquelas pessoas ali, os sacerdotes, doutores da lei, os saduceus, eles exploravam, que era a questão do templo. O templo que foram construídos ali, né, para a adoração dos judeus, esse templo virou um instrumento de lucro para o sacerdote, ou seja, de exploração comercial. Então, ali, para vocês terem uma ideia, o povo judeu fazia festas periodicamente, né? Tinha festas sempre, constantemente. E quando faziam festa, vinham pessoas, judeus, de todo o mundo que estava espalhado, né? Eles vinham ali para a cidade das festas e eles vinham fazer os sacrifícios. Então, os sacerdotes criaram uma lei que, para poder trazer ali, fazer o sacrifício, eles tinham que comprar o sacrifício ali naquele lugar. E tinham que fazer o câmbio. E eram taxas caras para eles ganhar dinheiro. Ou seja, os sacerdotes, eles tinham mais do que eles tinham conhecimento da lei, mas eles olhavam e administravam os recursos do templo em benefício próprio, para poder enriquecer. E eram pessoas que já desde o princípio, né, eles agiam erradamente, né? E aí é o que Jesus vem mais na frente, né? Quando Jesus cresce e vê que eles estão fazendo, ele dá uma bronca em todo mundo, chama ele de covil de ladrões, né? Salteadores, esparrama todas as mesas, né? Então, mas enfim, na plenitude do tempo, como nós já falamos aqui, o Verbo divino, imortal, ele se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, pensa na grandeza de um Deus se fazer homem e morar na terra, né? Pensa você, eu vou falar uma coisa aqui bem, às vezes até asquerosa. Pensa que você, tem gente que não gosta de falar em barata, né? Tem nojo. Mas pensa que você era uma pessoa que amasse tantas baratas e as baratas tivessem um risco de extinção. E você falar assim, olha, eu amo tanta barata que eu vou fazer um jeito de me transformar numa barata para poder salvar a vida das baratas. Você faria isso por uma barata? Olha, eu não quero comparar a humanidade com barata, mas eu tenho certeza que a palavra diz que nós somos pior que trapos de imundícia. E Jesus, ele se fez homem. Pensa você, né? O Verbo, o Criador do infinito, o eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, transcendente, ele desceu da sua glória e, como unigênito do Pai, ele veio para tomar o lugar nessa terra, para cumprir uma missão que, se ele não fizesse, nenhum de nós teríamos esperança da nossa salvação. Então, pensa no amor de Deus ao permitir, então, ao planejar desde a eternidade que Jesus fosse transformado, seria o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, eu quero agora, olhando a grandeza da obra de Deus, no seu amor, em mandar Jesus, de permitir que Jesus nascesse como homem, fosse submetido a criar. Pensa um Deus sendo criado por uma família, né, sujeito a erros, sujeito a não cuidar bem do seu filho. Deus confiou que Jesus nascesse de uma família, Maria e José, fosse criado para cumprir a sua missão aqui na terra. Olha a grandiosidade de Deus, o amor de Deus pela humanidade. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, né? Diante de tão grande amor, o que a terra tinha que fazer? Fazer uma festa enorme pelo nascimento de Jesus, não era verdade? É o mínimo que poderia se esperar, e depois de tudo que Deus fez por nós, ao permitir que Jesus nascesse, se fizesse homem, nascesse de mulher, né? E submetesse a uma criança dependente de pessoas para colocar comida na boca, cuidar dela, até que ela crescesse à estatura do varão perfeito. Mas, assim, eu queria mostrar como é que foi, então, a recepção de Jesus aqui na terra. Vamos olhar aqui.
Primeira coisa que nós vimos aqui, que nós vimos no teatro, a recepção de Jesus, ele foi recebido como um rei? Não, né? Ele foi repudiado. Por quê? Porque nós tínhamos aqui, de um lado, Herodes, que era um rei que não queria ter nenhum concorrente para o trono. Esse Herodes, se vocês lerem a história dele, ele tinha mais de 1000 mulheres e ele matava aquelas umas mulheres que ele mais amava. A mulher que ele mais amava era uma tal de Mariana. Ele mandou matar a Mariana porque ele achou que ela poderia atrapalhar a vida dele. Mandou matar a mãe da Mariana, que era a mulher que ele mais amava. Ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, depois de adulto, colocou a possibilidade do trono dele entrar em risco. Ele mandou matar os 2 filhos dele. Então, esse Herodes é uma pessoa louco, né? Uma pessoa sem nenhum juízo. Para ele, quando ele soube que Jesus ia nascer aqui na terra, o rei dos judeus, a primeira coisa que ele queria era matar Jesus. Então, Jesus vem ao mundo e encontra um rei que quer o quê? Olha, fala para mim, ele falou para o rei mago, né? Para os magos, fala para mim onde que vocês encontraram ele, porque eu quero ir para adorá-lo. Negativo, ele queria ir lá para matar Jesus, né? Então, qual foi então o ambiente que Jesus encontrou? Rejeição, hostilidade. Jesus foi recebido assim no seu nascimento, né? Em Mateus 2,3, quando o rei Herodes ouviu que eles vieram visitar o rei que havia nascido, ele ficou muito perturbado. Então a palavra diz assim, perguntou para os seus sacerdotes, aonde está o rei recém-nascido dos judeus, que vimos da sua estrela, né? Os magos perguntaram, onde está ele? Nós viemos aqui para adorá-lo. Então, o rei Herodes estava muito preocupado, porque vai nascer um rei que vai concorrer com o meu trono. Então, ele queria matar Jesus. Tá? Então, essa foi a recepção que Jesus recebeu da parte do rei, né? Então, agora vamos ver aqui mais, né? O plano dele era matar Jesus. Então, ele chama, a palavra diz aqui, né, no verso 8, que ele chama os magos no cantinho e fala, vem aqui, conta para mim direitinho como é que vocês viram a estrela, porque eu quero também saber onde vocês acharam, me fala, porque eu quero ir lá adorá-lo. Na verdade, ele queria saber quando foi que eles viram a estrela, para calcular a idade de Jesus, para poder ter uma ideia de como é que fazia para matar. Então, tanto é que ele calculou que Jesus tinha, naquela época, uns 2 anos, e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos para acabar com Jesus. Então, esse é o ambiente que Jesus nasceu, é isso que ele encontrou da humanidade. Não um povo que reconhecia o amor de Deus, mas um povo que queria matar o Filho de Deus antes dele crescer, né? Então, no verso 12, a Bíblia diz que enquanto esses governantes loucos acham que eles têm o controle, Deus nunca saiu do controle. No sonho, a palavra tem lá no verso 12, que tendo sido divertido em sonho, para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, Deus entrou no sonho dos magos e falou, não volte lá para Herodes para contar onde Jesus foi encontrado. Pelo contrário, vá por outro caminho. Então, irmão, quando você vê os planos de Deus, nenhum deles são frustrados. Ele não deixou que os magos fossem lá entregar o endereço de Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um plano, e nenhum dos seus planos são frustrados. Então, aí você vê o fio vermelho que começou lá atrás, né? Vem vindo, como já foi pregado, e aqui tentaram mudar, mas não conseguiram. E em Mateus 2, 19 e 20, a palavra diz, tendo Herodes morrido, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vão para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Então, irmãos,
Os inimigos de Deus já morreram, os inimigos de Jesus já morreram, mas o Senhor está vivo, amém? Aleluia! Então, os inimigos, aqueles que atentaram contra a vida de Jesus, nenhum deles sobreviveram, mas o Senhor está vivo, está reinando hoje, sentado à destra do Pai, e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, esse é o nosso Deus, um Deus vitorioso, né? Então, o que nós temos visto, né? As pessoas lá atrás tentaram contra a vida de Jesus, e você acha que hoje o mundo ainda não odeia mais Jesus? Eu acho que se vocês pensam que o mundo não odeia Jesus, vocês estão enganados, porque o mundo tem zombado de Jesus nos parlamentos, nos teatros, nos carnavais. Você tem visto as pessoas zombando de Jesus, né? Então, os inimigos de Jesus escarnecem a Ele, mas mal sabe que Ele vive e reina, e que cada um daqueles que atentaram contra o nome do Senhor vai pagar por cada zombaria que Ele fez. Então, eu fico pensando, como é que pode ter pessoas, né, nesse mundo que rejeita aquilo que poderia ser, que seria a melhor notícia que o mundo já teve, né? O mundo ouviu aquilo que os anjos disseram para os pastores. O que hoje a boa notícia que eu tenho para vocês é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa notícia que nasceu o Salvador, né, é a melhor notícia que o mundo poderia receber, e o povo, né, ele zomba de Jesus, e muitos estão comemorando o Natal na quinta-feira, sem entender o significado do Natal. Então, por que pessoas ainda odeiam Jesus? Você sabe por que odeiam Jesus hoje? Sabe por quê? É muito simples, porque Jesus está vivo. Porque ninguém odeia uma pessoa morta. Você já viu alguém falar que odeia o faraó, o rei Senaqueribe da Síria, que destruiu a Babilônia, o rei Nabucodonosor? Você já viu falar, eu odeio o rei Nabucodonosor? Não, por quê? Você já viu alguém falar assim, eu odeio Hitler? Né? Por quê? Porque ninguém para odiar aquele que já morreu. Agora, por que eles odeiam Jesus? Porque Jesus está vivo. Porque Jesus é um incômodo para aqueles que não creem na palavra. Então, o nosso glorioso está vivo. Então, por que Jesus está vivo? A nossa igreja, todo ano, celebra o Natal, porque ninguém comemora o aniversário de uma pessoa morta, não é verdade? Então, nós celebramos o Natal por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, na nossa vida com Jesus na glória. Amém? Então, Jesus está vivo, como nós cantamos aqui no coral. Então, vem uma segunda reação do Natal. A primeira que eu falei aqui foi do Herodes, né? Das pessoas ali, dos sacerdotes, que vocês pensam, os sacerdotes que estavam ali em Jerusalém, a 10 quilômetros de Belém, né? E eles não sabiam, não estavam nem um pouco preocupados que estava para nascer ali o Messias. Se os magos vieram do Oriente sabendo que Jesus tinha nascido ali, você acha que os doutores da lei não saberiam se eles estivessem interessados na vinda do Messias? Então, isso aí chama-se rejeição e indiferença dessas autoridades para com Jesus. Então, agora vamos ver mais uma indiferença no nascimento de Jesus. A palavra diz que José e Maria, eles moravam lá na Galiléia, em Nazaré da Galiléia. Na noite, aliás, ficava ao norte de Israel. Como nós já vimos aqui na palavra, o profeta Miqueias diz que deveria nascer em Belém da Judéia. Então, eles estavam no sul, lá em Nazaré, e a Bíblia dizia que Jesus, segundo o meu profeta, deveria nascer em Belém, no norte. Então, o que aconteceu? Nenhum dos planos de Deus são frustrados, não é? Então, pensa você, uma vírgula estaria fora do lugar, Deus falou assim, não,
que eu ainda não escrevi a história. Então, naquele momento da história, Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria, lá em Nazaré, lá no sul da Galileia. E a Bíblia dizia que ele nasceria em Belém. Como é que pode? Ele já estava em dias de nascer. Como é que ele ia cumprir a Escritura? Então, a palavra diz que Deus colocou no coração do imperador César Augusto, de Roma, para criar um recenseamento, onde ele obrigava as pessoas, homens, fizesse alistamento na sua cidade natal. Então, José, marido de Maria, ele teve que sair de Nazaré, onde ele estava, para fazer o alistamento lá em Belém. E ele não queria deixar Maria sozinha naquela situação de gravidez, então ele pega e leva Maria consigo. Então, olha como Deus é poderoso. Deus está no controle de tudo, até nesse detalhe, que a profecia dizia que ele ia nascer em Belém, mas ele estava, naquele momento, em Nazaré. Deus criou uma situação que não existia para o imperador criar um recenseamento, um censo, né, para as pessoas se alistar. Então, José viaja para Belém e leva sua mulher Maria. Então, Maria acompanha José naquela viagem para cumprir o que a profecia estava dizendo, que nasceu aonde? Em Belém, né? Então, a palavra não pode falhar nem sequer uma vírgula. Então, Deus é detalhista. A palavra diz que Deus é zeloso para cumprir a sua palavra. Então, você vê por aqui que Deus falou assim, não, ela vai nascer aonde o profeta disse, porque foi eu que coloquei na boca do profeta onde nasceria o menino Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira, é viva, ela é poderosa. O céu pode passar, a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Você acredita nisso, irmão? Que Deus, ele faz questão de cumprir palavra por palavra, vírgula por vírgula. Então, aquilo que Deus escreveu sobre o seu filho se cumpriu. E aquilo que está escrito sobre a minha vida e a sua vida também vai se cumprir. Creia nisso, que a palavra de Deus não passa. Então, quando chegaram lá em Belém, José e Maria, o que aconteceu? As hospedarias estavam todas cheias. Maria estava prestes para dar à luz, mas mesmo com a gravidez dela, com a barriga do jeito que estava, ninguém se sensibilizou. Isso que eu digo que é indiferença, né? As pessoas foram indiferentes com aquela mulher grávida, mal sabendo que ela estava para dar à luz ao Filho de Deus, ao Criador do universo, né? Então, mas Deus é que está no controle. Deus, se Deus falasse assim, vai ter que ter uma hospedaria, vai abrir porta, vai abrir quarto, vai abrir suíte, vai abrir o melhor lugar. Mas Deus não fez questão porque ele falou assim, ele, como diz a palavra, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, não importa que ele fique lá na estrebaria, o Cordeiro de Deus fique lá, porque as criações também são criação de Deus, né? Então, Deus, se Deus falasse assim, não pode deixar Maria desamparada, imediatamente as ordens se cumpririam. Então, eu creio que Jesus nascer naquela manjedoura, Deus falou assim, é para que o mundo saiba que está nascendo o Cordeiro de Deus. Então, não havia lugar em Belém para Jesus. Agora, vejam vocês que ironia do mundo tratando o Filho de Deus. Belém, nós sabemos que o nome Belém significa a casa do pão. E a casa do pão, a cidade que chama a casa do pão, não consegue receber o pão vivo que desceu do céu, né? Pensa vocês a ironia, uma cidade de Belém, que é chamada a casa do pão, não recebe ali aquele que é o pão vivo que desceu do céu.
Irmãos, pensa vocês naquilo que os sacerdotes estavam ali do lado de Belém. Sabe a distância de Jerusalém para Belém? 10 quilômetros. Sabe a distância que os magos percorreram para vir visitar o rei dos judeus? 1000 quilômetros. Então, pensa o sacrifício que aqueles magos fizeram para adorar a Jesus. E aquele sacerdote que estava ali do lado, em 1h30 dava para ir a pé ali visitar Jesus, e nenhum deles se importaram. Então, eu vejo aqui que já começa daí, né, a indiferença, completamente indiferente a Jesus. O pior é que essa indiferença não demorou para virar uma inveja. Aqueles sacerdotes viram Jesus crescendo ali, né, em Belém, e depois na terra que ele foi criado ali, voltou para Nazaré, e viram ele crescendo a estatura do varão perfeito. E ele começou, não tardou, para eles começar a ficar com inveja do conhecimento de Jesus, e aquela inveja não demorou para virar ódio, porque Jesus, ele conhecia a palavra e deixava eles preocupados com o conhecimento que Jesus tinha. Então não demoraram para tornar-se inimigos de Jesus. Então, ao ponto de quando Jesus estava no seu ministério, esses falsos sacerdotes, esses sacerdotes cruéis aí, eles contrataram testemunhas falsas contra Jesus, acusaram ele de blasfêmia, de estarem conspirando contra o imperador de Roma, para inflamar o povo, a levar ele, a multidão, a condenar ele, com o crucifica-o, crucifica-o. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou aqui falando o seguinte: os sacerdotes conheciam tudo da palavra e foram aqueles que acusaram Jesus. Então, os magos vieram do Oriente para adorar Jesus. Então, não é você ser conhecedor da palavra se você não tiver adoração a Jesus. Então, nós precisamos saber quem é Jesus e adorar Jesus. Os magos sabiam quem era Jesus. Então, a última avaliação que nós fazemos do cenário do nascimento de Jesus é a rendição da adoração a Jesus. Em Mateus 2:1, a Bíblia diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, e esses homens talvez fossem sacerdotes persa, como foi dito aqui, né? Pessoas que aprenderam com Daniel sobre as leis e as profecias do povo de Deus. E eles vieram porque eles falaram assim: está escrito na Bíblia que... Porque eles sabiam que ia vir, né, ia nascer o Messias. A pergunta é: quantos magos tinha que a Bíblia fala? Nós falamos em 3 reis magos, né? Na verdade, não são 3. A Bíblia não fala um número de 3. Isso é tradição que fala que eram 3. Fala uns magos. E nem diz também que eles eram reis. E até chama ele pelo nome de Belchior, Baltazar e Gaspar. Mas nada disso está escrito na Bíblia. Isso aí é tradição. Então, nós estamos vendo que esses homens, eles andaram de longe para poder adorar uma coisa. Eles poderiam não ser reis. Nós não sabemos exatamente a origem dele, que eram estudiosos de astros, que vieram adorar Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, que eles vieram adorar a Jesus. Eles viajaram mais de 1000 quilômetros, né? Então, você não consegue imaginar, né, um homem viajar a estrada que eles fizeram para uma finalidade: adorar ao rei dos judeus. Então, a Bíblia não informa o tempo que durou a viagem dele, mas o certo é que eles vieram de longe, da Pérsia, mais de 1000 quilômetros. Não havia naquela época avião, não havia ônibus, vieram a pé ou a cavalo ou de camelo, né? Mas o que acontece, que nós chamamos a atenção, é que eles vieram para adorar ao Senhor, e eles trouxeram aqui presentes valiosos. Trouxeram ouro, que é dado para reis, trouxeram incenso, que é para aquele que vai ao trono de Deus, né? Incenso para
a chegar até o trono de Deus, e mirra, que é já sabendo qual a finalidade da vinda do Messias, mirra que era para preparar o corpo de Jesus já no seu fim. Então, nós vimos aqui que eles vieram, por quê? Porque eles falaram assim, nós vimos uma estrela e viemos adorá-la. Agora, que estrela é essa? Você sabia que o fio vermelho, mostra inclusive o sinal da estrela? Em Gênesis, aliás, em Números 24, 17, está escrito: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todo descendente de Sete. Então, o fio vermelho aqui está falando de Números 24, 17, fala de uma estrela que os reis magos vieram, que ali já está no Antigo Testamento, no livro de Números, falando que é a estrela que surgiram de Jacó. Então, é a direção do fio vermelho mostrando a vinda de Jesus, né? Que essa estrela sai lá de Jacó e vai até a chegada do rei dos judeus. Então, esse é o cordão vermelho, né, que está correndo toda a Bíblia, conforme já foi pregado aqui. Eu não sei se vocês já viram assim, nós vimos aqui hoje uma encenação do nascimento de Jesus, mas eu me lembro, numa das primeiras festinhas de Natal que eu fui numa igreja evangélica, eles fizeram lá uma festinha de Natal que tinha uma estrela que aparecia lá nessa festinha. Então eu me lembro, na Igreja Batista Nikkei, não sei se a Priscila lembra disso, que ela não vai lembrar, foi bem no começo, eles montaram lá um arame, colocaram uma estrela, e essa estrela pendurada naquele arame, eles puxavam aquela estrela, ela saía do Oriente até Jerusalém. Então era a encenação, né? Bem simples a montagem. Mas, irmãos, essa é a estrela, como diz a Bíblia, a estrela que vem de Jacó. É aquela estrela que os magos seguiram. Está escrito na Bíblia, desde Números, que aquela estrela se levantaria para mostrar a vinda de Jesus. Então aquela estrelinha lá naquela peça, ela vinha correndo, né? Ela vinha do Oriente até Jerusalém. Então os magos chegaram a Jerusalém e eles queriam ali a confirmação da palavra, porque os astros mostraram o caminho da estrela, mas eles queriam saber o que dizia a palavra. Então eles foram lá ter com os mestres da lei, mas a surpresa deles é que os mestres da lei estavam pior informados que eles. Não estavam nem aí com o nascimento de Jesus. Aí o que aconteceu? A estrela mostrou o caminho dele de Jerusalém até Belém. E a estrela parou em cima da casa onde estava José e Maria e o menino Jesus. Então, e aqui nós sabemos, né, que esses magos, as três coisas que para nós encerrarmos aqui essa ministração, fala da adoração, né? Esses magos não mediram esforço para encontrar Jesus. Então isso é muito importante, né? A primeira coisa que eu queria que vocês guardassem, pensa vocês, pessoas que andaram mais de 1000 quilômetros numa época que não tinha avião, não tinha ônibus, para adorar a Jesus. O que nós temos andado para adorar Jesus? Né? Quando nós morávamos em Osasco, que visitava a primeira igreja, nós íamos adorar Jesus lá em Santa Amaro, era 35 quilômetros para ir, 35 para voltar, e a gente ia 4, 5 vezes por semana. Às vezes, a pessoa está do lado da igreja e não tem assim, essa disposição para ir adorar Jesus. Então, primeiro a lição que nós tiramos aqui, de adoração, né? Porque quando Jesus nasceu, ele teve a rejeição, a indiferença, mas ele teve um ponto positivo dos magos, que foi a adoração, né? Que vieram adorar Jesus. Então, nós temos que aprender com eles essa adoração para que nós podemos fazer sentido a vida de Jesus na nossa vida. Então, Jesus... E por que eles adoravam Jesus? Porque eles sabiam quem era Jesus.
Então, por isso que Jesus falou o seguinte, olha, a Escritura ensina de mim. Então, se nós queremos ser pessoas que conhecemos Jesus, nós temos que ter uma igreja que tenha a Bíblia aberta, uma igreja que ministra a palavra. E você, se você tem Bíblia na sua casa, tem que ser uma pessoa que abre a Bíblia para ler também. Então, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, né? Mateus 2,9, eu queria dizer aqui, ó, Mateus 2,9 diz assim, ó, depois de ele ouvirem os magos o sonho, o rei partiu, e eu fico pensando que esses magos, ao chegar em Jerusalém, eles notaram um clima da cidade perturbada. Aquele clima aqui que os soldados falaram em relação a Herodes, o mago percebeu que esse Herodes era meio louco. Se fosse uma pessoa normal, falasse assim, esse homem aqui vai matar todos nós, vamos cair fora daqui. Mas eles estavam ali para um propósito, eles não perderam de vista o propósito, nós viemos para adorar Jesus. Então, quando a pessoa está firme nesse propósito, ele vai até o fim. E Deus cumpriu para que eles chegassem sem risco de vida, né? Então, o risco de perder a própria vida ali. Mas se você... Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, a Bíblia fala, se você não renunciar a você mesmo, não negar a si mesmo, tomar a cruz de Jesus, nós não temos o status de discípulo de Jesus. Então, não apenas antes de encontrar Jesus, mas em todo momento, nós temos que adorar ao Senhor. Dentro disso aqui, lembrando, né, que Jesus estava ali só a 10 quilômetros de Jerusalém, nenhum tinha vontade de ir até lá adorar ao Senhor. Então, Jesus nasceu em meio de muita indiferença, aquelas pessoas que não quiseram nem receber o nascimento de José e Maria, né, a mulher grávida, né? Então, foi assim quando ele veio ao mundo, e até hoje a gente vê as pessoas zombando, desdenhando de Jesus. O que nós temos que falar aqui, por exemplo, nós, primeiramente, a palavra tem uma frase que diz assim, se o mundo soubesse o que está por vir, as igrejas estavam todas adorando a Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que vai estar sentado no trono branco para dizer que vinde a mim, bem-vindo do meu servo bom e fiel, vinde ao gozo do teu Senhor. Irmãos, pensa você, quem é Jesus? Aquele que vai dizer quem é o bode e quem é a ovelha, quem é o porco e quem é a ovelha. Aquele que vai entrar e aquele que vai ficar fora. Então, as pessoas não têm essa noção daquele menino, não era um menino apenas, era o rei dos reis, aquele que criou os céus e a terra, tudo foi criado para ele, por meio dele, e sem ele nada teria sido criado. Então, a importância de Jesus, nós temos mais que adorar o nome dele, glorificar o nome dele, porque para não acontecer igual aconteceu, que Jesus falou assim, vai chegar um dia que dirão para mim, Senhor, Senhor, em teu nome eu libertei pessoas oprimidas, em teu nome eu curei doentes, enfermos. Aí Jesus vai falar o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, por que nós temos que reconhecer quem é Jesus? Porque Ele é quem vai dizer aquele bem-vindo, né, ao gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Então, nós estamos vendo aqui, né, entrando na casa com o menino, com Maria, eles adoraram o menino, né? Então, os magos foram lá adorar o menino. Então, essa é a lição que fica aqui para nós. Então, aquele menino, ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande Deus, o nosso glorioso Redentor. E a Bíblia diz que os magos, abrindo os seus presentes, entregaram ouro, incenso e mirra, que eu já falei aqui, né? O significado dele. Depois eles entraram e adoraram ao Senhor Jesus. Irmãos, estamos já partindo aqui para o final aqui da ministração. No verso 12, a palavra diz que eles regressaram para o outro caminho, a sua terra. Eu queria fazer uma menção a isso para a minha vida e para a sua vida. Todo mundo que vai e tem um encontro com Jesus, ele não volta pelo mesmo caminho.
Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele volta por um outro caminho. Ele tem um caminho de mudança de rumo, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida, mudança de família, no sentido do seu comportamento com a família, uma mudança na minha e na sua história. Então, todo mundo que vai até Jesus, os magos, voltaram para outro caminho. Isso é para mostrar que tanto eu como você, que vamos até Jesus, nós voltamos para um outro caminho. Então, temos que entender que existem pessoas aí, no dia de Natal, rejeitando, trazendo indiferença para Jesus, e tem aqueles que vão adorar o Senhor Jesus. Como é que você vai ter o seu Natal? Para concluir aqui, queria só finalizar com uma ilustração. Tinha um homem muito rico, milionário, bilionário, né? E ele era amante por obras de arte. Ele tinha as obras dos maiores pintores, Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, né? E ele tinha um filho único. E aí, a história que eu vi aqui, que esse filho dele estava viajando com um amigo dele, sofreu um acidente e morreu nesse acidente. Então, esse bilionário ficou muito triste de perder o seu único filho. E esse amigo do filho dele, em homenagem ao filho que morreu, e mesmo ele não sendo um pintor de artes finas, ele fez um quadro do filho dele, colocou numa moldura muito fina e deu de presente para o pai, né? Então, para poder fazer uma homenagem ao filho que morreu, esse amigo pintou o quadro desse rapaz que morreu, né, ainda quando era vivo, para ter uma lembrança, colocou num quadro muito valioso e deu para o seu pai. E o pai ficou muito feliz com aquele presente, porque era uma lembrança do filho. Ele colocou esse quadro do filho junto com os mais caros, mais valiosos que tinha da coleção. E aí, ele resolveu, ele já estava bem doente, desgostoso com o que tinha acontecido, ele resolveu fazer um leilão das suas obras de arte. Resolveu vender todas as obras de arte. Então, pensa você, uma pessoa que tem os quadros mais raros do mundo, e o mundo inteiro, quando soube que ele ia vender, se colocaram interessados em comprar. Então, ia ter um leilão, e esse leilão, toda a arrecadação da obra de arte dele ia ser para uma obra de caridade. Só que aí ele falou o seguinte: todo mundo que for se inscrever para dar lance tem que dizer em qual lance que vai dar, em qual quadro que vai dar. E todo mundo escolhia Picasso, Da Vinci, Van Gogh, né? Ninguém escolhia o quadro do filho dele. E as pessoas estavam lá marcando, né? Aí, de repente, uma pessoa escolheu o quadro do filho dele. E ele falou assim: para com o leilão, porque nós estamos encerrando o leilão aqui. Aí as pessoas ficaram muito bravas. Por que você está encerrando o leilão, se eu vim aqui para comprar os quadros e ainda não foram leiloados? Ele falou o seguinte: porque a regra do leilão que vocês não leram é que quem comprar o quadro do meu filho leva tudo. Então, essa é a lição de Deus. Quem comprar Jesus, também compra tudo. Compra o perdão dos pecados, compra a salvação, compra a vida eterna, compra o amor de Deus, compra participar da família de Deus. Então, irmãos, por isso que eu estou trazendo para vocês essa mensagem. Deus deu o seu único filho para que nós o adoremos, para que nós valorizemos esse filho que deu a vida por nós. Então, é o mínimo que nós temos que fazer nesse Natal, adorar a Jesus, porque Ele é o autor e consumidor da nossa fé, e é Ele que é a razão da nossa vida, por eu estar vivo e você estar vivo até hoje. Em nome de Jesus, amém? Fique em pé que eu quero estar, antes de encerrar, passar para o pastor Rodrigo, quero fazer uma oração, agradecimento. Senhor Deus, quero agradecer à nossa igreja e a todos os convidados por essa festa maravilhosa de hoje.
no começo do ano, eu fiz um pedido para que esse ano, o Natal, nós fizéssemos uma coisa muito especial para o Senhor, que as pessoas aqui da nossa igreja sentissem o desejo de deixar o amor do Senhor florescer, para que nós pudéssemos entregar para o Senhor a festa mais linda que nós podíamos fazer. Então hoje aqui, Pai, eu vi aqui os irmãos e irmãs se esforçando no coral, no teatro, em tudo que foi feito com muito amor, com muita diligência, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que o amor do Senhor continue em nossas vidas, não somente hoje, não por conta do culto, mas que o Teu amor seja refletido na nossa casa, onde nós estivermos, que as pessoas olhem em nós e vejam o Teu amor em nossa vida e glorifiquem o nome do Senhor aí no céu. Que a Tua mensagem de hoje, de amor, que Jesus deu, da adoração que os magos trouxeram, de exemplo, para aqueles que deveriam conhecer e não estavam agindo com indiferença, que não tenha ninguém aqui no nosso meio agindo com indiferença em relação a Jesus, pelo contrário, que a nossa vida esteja nas Tuas mãos para honrar e glorificar Teu santo nome todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Vou passar aqui para o pastor Rodrigo. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar mais um instante. Estamos seguindo já para o final dessa noite tão preciosa de celebração. E desde aqui, o meu desejo é que o Senhor abençoe o seu coração e que essa festa tão linda, não é? Que o Senhor permitiu que aqui fizéssemos, ela permaneça no seu coração, que você leve a sua família, para todos aqueles que te cercam, para a glória de Jesus. Sabe, meus irmãos, existe uma coisa sobre o Natal que poucas pessoas falam. A pastora Guiar sinalizou aqui sobre rejeição. Para todos nós que cremos em Cristo, o Natal é motivo de alegria. Mas existem aqueles que nem entendem para que serve o Natal. Pouco querem se importar com aquilo que realmente representa o Natal. E assim foi também nos dias de Jesus. Maria e José caminharam cerca de 150 quilômetros, pelo menos, não é? Lá da Galileia até chegarem em Belém. Uma viagem que duraria de 4, se não 7 dias, num trajeto normal. Pelas condições de Maria, provavelmente, segundo cálculos de estudiosos, talvez 14 dias. Já se imaginou viajar 14 dias? Você, talvez mulher grávida, no lombo de um animal, de um burrinho, caminhando por 14 longos dias, até chegar em Belém. E quando chegam em Belém, eu queria que você pensasse sobre esse homem chamado José. José não era um homem que não temesse a Deus, ele era um homem temente a Deus. José não era um homem despreparado, mas a Bíblia fala que era um homem zeloso. Os poucos registros que tem de José na Bíblia mostram que ele era um homem zeloso e temente a Deus. Então, como um homem zeloso, caminharia 150, pelo menos 150 quilômetros com sua esposa grávida, em cima da hora ou de qualquer forma. Mas certamente José calculou, meu irmão, o tempo para que ele chegasse lá, pudesse encontrar algum lugar para se hospedar, para que Maria chegasse em condições e ali então tivesse o seu bebê. Chega então José e Maria àquela cidade. A tradição ela fala algumas coisas, meus irmãos, mas a tradição ela não conta a verdade por alguma razão. A tradição vai dizer para todos nós que José e Maria chegaram lá ao entardecer, talvez ao anoitecer já. E chegaram, não encontraram lugar e rapidamente se instalaram no estábulo e ali nasce Jesus, uma coisa meio que, não é, corrida em cima da hora. Mas o que nós observamos em Lucas, no capítulo 2, verso 6, e já foi lido aqui, é que ali eles chegaram. Lucas capítulo 2, verso 6, coloca aqui rapidamente para a gente. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Enquanto estavam lá, aonde, meu irmão? Lá em Belém já.
lá no lugar onde a profecia havia dito. E o versículo 7 vai dizer mais para todos nós. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O não haver lugar para eles na hospedaria, meu irmão, muitas pessoas romantizam, pensando que aquele lugar estava tão cheio de pessoas que não havia mais espaço. A gente pensa que, algumas pessoas, né, que o Natal é em dezembro, e o Natal não foi em dezembro. Outras pessoas pensam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. É uma data que foi adotada pela tradição. Mas estudiosos, meus irmãos, acreditam que foi entre setembro e outubro. Tem argumento para isso, mas isso tudo é interpretação. Os anjos que visitaram os pastores, anunciando o nascimento de Jesus, visitaram aqueles pastores aonde? No campo e à noite. Se fosse em dezembro, dezembro é época de inverno em Jerusalém. Não haveria nem pastor e nem animal no campo. Então não foi em dezembro. Mas talvez setembro e outubro, porque aquele momento era momento de festa. Muito provavelmente a festa de Sucote, que é a festa dos tabernáculos, onde o povo celebrava, então, não é, a libertação do Egito e os 40 anos de peregrinação no deserto. Muitas pessoas iam para Jerusalém, a Bíblia nos sinaliza sobre a peregrinação, e acredita-se que entre de 4 a 5 milhões de pessoas circulavam na cidade todos os dias durante os 7 dias de festa. É muita gente. Jerusalém não dá conta. Então as cidades no arredor, acomodavam aquelas outras pessoas. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa, meu irmão. Para Israel, para o judeu, hospitalidade não era uma mera gentileza. Ser hospitaleiro não era uma coisa que as pessoas faziam, não é por uma cordialidade. Isso era lei. A lei dizia que se devia hospedar as pessoas, inclusive de tão forte que era esse princípio e essa lei, inimigos e pessoas, estrangeiras eram hospedadas e protegidas durante o tempo da sua acolhida. Se isso é tão forte, como pode então judeus verem uma mulher no estado que estava Maria, em vias de dar à luz, simplesmente fecharem as portas e dizerem não tem espaço? O que será que aconteceu? Alguma coisa maior do que a própria questão da hospitalidade, e deveria ser de lei, para que as pessoas então não dessem essa devida atenção. Então o que pode ser? Existe algo na lei que é mais forte do que a hospedaria, ou a hospedagem, a hospitalidade. Se chama purificação. Para se participar da festa de Sucote, há uma exigência de lei que se esteja purificado. E se você não participasse da festa, irmão, eu queria que você lembrasse que naquela época, a vida social das pessoas girava em torno do templo, das festas religiosas, das sinagogas. A vida social e espiritual estava presente ali. Não participar de uma festa religiosa era o mesmo de que não ter uma vida social, não ser aceito pela sociedade. Era o mesmo que não ter uma vida espiritual ativa, porque você não está participando daquilo que a religião então exigia. E principalmente, meu irmão, presta atenção, se você não participasse da festa, supondo que fosse verdade que foi em setembro e outubro, não é? Você não poderia fazer negócios. Como você ia vender produtos se você não pode participar da festa, porque você está impuro? Então, por causa da purificação, meus irmãos, não tem romantização. As pessoas olharam para aquela mulher, para Maria, naquele estado, e quando uma mulher dá à luz a uma criança, num parto normal, nas condições que se tinha nos dias do Senhor Jesus, o que acontece? Muito sangue, né? É um parto normal, muito sangue sai. Secreções ali são presentes naquele momento. E quem põe a mão no sangue, o que acontece? Quem toca na roupa ou em panos sujos de sangue, o que acontece? Elas se tornam impuras.
Ora, quem gostaria de, numa época em alta, de que o seu estabelecimento estivesse ali, a tua casa, o teu lugar, onde você vende coisas, onde você comercializa, irmãos, são 4 a 5 milhões de pessoas por dia. Quem gostaria de ficar impedido de trabalhar por causa de acolher uma mulher que estava para dar à luz? E então o verso 7 diz lá que eles não encontraram lugar. Não é que não tinha não, irmão. Não tem romance nisso. O que tem é que as pessoas preferiram escolher a conveniência religiosa a dar ouvidos à Escritura. Preferiram a conveniência a olhar para o Rei dos Reis que havia sido prometido e que era tempo de sua chegada. A rejeição que o pastor Aguiar pregou aqui, meus irmãos, é presente desde o começo da sua existência nesse mundo. E se você conhece a história de Jesus, vê que no seu ministério ele confronta fariseus, mestres da lei, pessoas da autoridade do sinédrio, todos eles, porque tinham uma tradição por trás, uma tradição equivocada, conveniência religiosa, não quiseram dar ouvidos a Jesus. O que o pastor Aguiar trouxe aqui para todos nós é que houve rejeição, e agora você e o seu coração, você tem rejeitado o Senhor por causa de conveniências pessoais, do seu trabalho, da família, dos arredores, só porque na sua casa você é o único crente, não é por conveniência você não gostaria, não é, que as pessoas falassem sobre você como crentão? Você tem vergonha de ser bagunçado, não é? Sabe, meus irmãos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio entre nós, assumiu a sua forma de humilhação, a barata, como foi pregado aqui, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, adorando e celebrando o Rei dos Reis. Isso é motivo de muita alegria. Por isso eu convido você a se colocar de pé mais uma vez.